Aula de teatro, módulo 2, terça-feira, 15 de junho de 2021. E hoje nós vamos fazer nossa aula gravada, porque também é momento de vocês gravarem as cenas de vocês, tá? Então vai vir aquela orientação para gravação das cenas. Meninas, temos na nossa aula de terça-feira o nosso processo criativo, que, como eu falei ontem, foi um processo que foi guiado, não foi um processo que partiu de uma ideia de vocês, mas também não partiu de uma ideia minha, não, viu? Como é que eu construí esse processo, né? Eu fui pensando em desafios metodológicos que fizessem vocês avançarem no ponto que vocês estavam. Então, qual era o ponto que eu enxergava que vocês estavam, né? Vocês sabem atuar, vocês sabem construir uma cena, vocês sabem pensar onde vocês estão, que são os três pilares básicos que eu trabalho muito na aula para a construção de cena, né? Eu trabalho com alguns pilares de atuação e alguns de construção de cena. Os pilares de construção de cena, eu me baseio, eu estou olhando aqui para ver se está no livro aqui, eu me baseio no método da Viola Spolin, que é uma pedagoga teatral, diretora de teatro improvisacional americana, e ela se baseia muito no método do Konstantin Stanislavski, que é o mestre russo. Vamos fazer uma parte para a gente falar um pouco dessa teoria? Quem que é o Stanislavski, né? Por que se fala tanto do Stanislavski? O Stanislavski, ele foi um pedagogo teatral, e quando a gente fala de pedagogo teatral, a gente fala dessa função da pessoa que conduz os processos criativos, tá? Não é, nunca o professor de teatro é apenas um professor no sentido de ensinar alguma coisa. A gente conduz processos criativos. Então, o que a gente vai ensinar, a gente tem uma estrutura, mas a gente vai tocando conforme a música. A verdade é essa, a gente tem que articular o que vocês trazem e criar a partir disso, tá? Então, também é um processo criativo para vocês e para a gente que ensina, né? E o pedagogo teatral, ele faz isso. Então, ele une essa função do professor, mas também com a função do diretor de teatro, pensando em metodologias, em métodos, em processos, procedimentos, né? Os jogos teatrais, o que a gente vai trazer para a aula, para que vocês comecem um processo num lugar e terminem em outro. Coisas que eu pensei para esse momento, que eu já tinha conversado com vocês. Para a gente estudar um pouco o texto, estudar um pouco fala. Então, a gente bateu muito nessa tecla do texto da fala. E eu trouxe a questão da repetição para arrematar com essa peça, a Amanda, que eu já tinha visto e que eu achava que tinha tudo a ver com o processo que a gente estava fazendo esse ano, né? Muito baseado em texto, muito baseado no jeito de falar. Achei também que isso poderia complementar demais o que a gente já tinha feito até agora, né? Nesses anos de teatro que vocês tiveram, a Isa aí mais tempo, depois a Clarice, a gente estudou muito a ação do personagem, né? Como é que a gente faz ações para complementar o texto, para não ficar a fala vazia. E aí, a gente sempre chegava nesse ponto e entrava em processos criativos de cena, como é que se constrói uma cena, como é que a gente joga com cenário, como é que a gente joga com figurino. E no final do ano era aquela correria sempre de produção, e eu sempre achava que faltava um pouco ser mais incisiva com essa parte da fala, da ação pela fala, da ação vocal. Porque a partir do momento que a gente faz uma pausa, a partir do momento que a gente mexe um pouco o jeito de falar, traz outro ritmo, ou até outro tipo de modulação vocal, né? Quando a gente começa a brincar com essas estruturas da fala, elas não são de forma aleatória, né? A gente brinca, a gente experimenta os exercícios, mas elas trazem consigo significados, né? O jeito que a gente fala carrega a intenção do personagem, carrega os objetivos do personagem. Lá no começo do ano, a gente fez uma aula voltada para o trabalho de mesa, que nós pensamos muito, né, nos objetivos, nos obstáculos de cada personagem. Então, o jeito que a gente fala carrega tudo isso com a gente, carrega tudo isso que o personagem tem de bagagem, de vontade,
de desejo, né? Vontade é uma palavra muito importante para o personagem, porque é a vontade que faz ele agir, que faz ele executar e desenhar certas ações em cena. Quando a gente fala, a gente tem que demonstrar essas ações. É como se você fizesse essa cena e ela tem que funcionar muito bem muda e muito bem só falada. Do tipo, você tem que fazer a cena sem a fala e tem que dar para entender o que está acontecendo. E você tem que fazer só falar o texto, de repente gravar o seu texto e entender quais ações estão acontecendo em cena a partir da sua ação vocal. Então, esses dois caminhos de mão dupla, eles têm que acontecer e têm que trazer entendimento para o texto. Porque nós, seres humanos que vão assistir a cena de vocês, a gente entende e a gente se comunica e a gente recebe as mensagens por várias vias. Pela audição, pela visão, às vezes por uma sensação tátil, por um acesso que isso vai trazer na sua memória, né? Então a gente vai entender a cena por várias vias. Eu brinco que a gente entende a cena 360, né? Não é só uma coisa assim, eu vi, igual quando você lê uma mensagem ou uma mensagem do WhatsApp. Não é uma coisa que só você vê e entende, aquilo te acessa de algum jeito, tá? Então, nós atores, nós temos que cobrir várias vias da sensibilidade. Eu falei que eu trabalho na questão da construção de cena, pensando nos pilares da Viola Spolin, olha, já divaguei, né? Não expliquei quem era Stanislavski. Que era o quem, né? Os pilares dela são o que você faz, quem está executando e onde a pessoa está. Então, onde a pessoa está, mostrar o lugar. Quem a pessoa é, mostrar o personagem, as vontades, mostrar os medos, os obstáculos. E o que ela está fazendo para conseguir alcançar aquilo que deseja, tá? Esses são os pilares de construção da cena da Viola, de construção de uma cena improvisacional. E o outro lugar de acesso, que é o lugar da sensibilidade, que aí é o trabalho do autor sobre si mesmo. Eu vou voltar no Stanislavski. É o trabalho do autor sobre si mesmo. Então, nós, como pedagogos teatrais, a gente tem que cobrir uma certa essas duas coisas, né? O entendimento da cena, mas também como o ator vai afetar o público com aquela cena, né? A Viola fala dessa construção da cena improvisacional, e o Stanislavski também fala disso, mas ele fala muito do trabalho do ator sobre si mesmo. Por que falam tanto do Stanislavski? Porque ele foi a primeira pessoa no Ocidente que sistematizou um método de ensino de teatro. Antes dele, era muito comum as pessoas acharem que cada ator tinha um talento específico ou tinha um traço de personalidade específico para trabalhar certos personagens. Então, o ator que fazia o comediante, ele era sempre o comediante que interpretava sempre certo tipo de papel X. Isso é muito comum na figura do comediante, né? Se vocês pegarem os comediantes, eles têm um traço, geralmente, de personalidade. Mas isso também valia para o drama. Então, quem eram os reis, quem eram os namorados, quem eram os avarentos. Então, tinha aquela coisa do personagem tipo, né? Do estilo do personagem que tinha que casar com o estilo do ator. Isso existe, claro. Mas o Stanislavski não se contentava muito com aquilo, porque ele achava que esse tipo de estrutura trazia um tipo de teatro que ele era muito manjado, que ele já era muito mais do mesmo. E ele achava que a gente tinha que ir para além de contar uma história, sabe? Que o teatro, e aí ele estava num momento muito específico da história do teatro russo, né? Que ele era russo, que é o realismo russo, que é um momento específico da história do teatro. E ele achava que era necessário acessar o público de outras formas. E aí ele falava uma palavra assim que hoje as pessoas usam de uma forma muito irresponsável, que era a verdade em cena. Como é que você transmite uma verdade, né? E essa verdade, ela não é só entender o personagem, mas é você preencher o personagem.
E o ator só consegue preencher o personagem a partir de si mesmo. Por isso ele usa esse termo, o trabalho do ator sobre si mesmo, e aí isso tem um gancho lá na filosofia do que a gente chama na filosofia de cuidado de si, tá? Não vou entrar nesse assunto porque é muito complexo. Mas o que é isso, o trabalho do ator sobre si mesmo? É o ator se nutrir de obra de arte, se nutrir de referências. É o ator saber muito bem quem ele é, saber qual é a sua história, dar importância para a sua história. Porque é a subjetividade, é o que você já passou, você já teve de experiência de vida, os encontros que você já teve na sua vida, os perrengues que você já passou e já superou, e também os seus traumas, as coisas que você não consegue superar, os seus incômodos, que vão preencher o personagem. O personagem é uma máscara. Por trás da máscara tem os atores. E é isso que vai fazer cada personagem ser único. E é isso que ele busca. Que cada momento no teatro seja único e traga verdade, sabe? E traga humanidade. O que é verdade para ele, né? É o ser humano por trás daquela máscara. É você conseguir, de fato, se conectar com o público através do que é de mais humano, tá? Então, por que se fala tanto do Stanislavski? Porque ele sempre falou assim, mas isso aí não é bom. Cada ser humano vai ter, tem material de si mesmo para complementar um personagem. O que a gente precisa é pensar num caminho que nós, diretores, temos que fazer para que o ator consiga transmitir a sua verdade em cena. E aí ele começa a sistematizar isso. Na verdade, ele vai dando a aula e aí ele pede para alguns alunos, alguns pupilos dele, irem transcrevendo as aulas dele. Então, quando a gente pega os livros do Stanislavski para ler, são, na verdade, como se fosse do ponto de vista do aluno ouvindo o mestre, sabe? É muito legal, os livros dele são muito legais, ele tem 3 livros base, a preparação do ator, agora eu esqueci o nome dos livros, deixa eu ver aqui, Stanislavski. É a preparação do ator, a criação de um papel e a construção do personagem. São os 3 livros dele. O Stanislavski começa falando muito de memória afetiva, né? Já que ele traz esse tema de subjetividade, de você colocar emoção, de você colocar verdade, né? Então ele vai falar muito de memória afetiva no começo. Não é isso que as pessoas entendem de trazer um trauma seu especificamente, no sentido de se lembrar de um trauma na hora da cena, não é isso. Mas aí ele fala muito do se você fosse o personagem, se você estivesse nessa situação, ele fala muito dessa circunstância, né? De como você, se você estivesse nessa circunstância, se você fosse esse personagem, se você tivesse a história do personagem, o que você faria, né? De você se colocar nesse sentido, sabe? Não de você lembrar do seu trauma, mas também como que você casa esses momentos que você viveu com, não necessariamente você ter que se lembrar, mas você estudar o que você está passando, sabe? Você ter um arsenal de práticas diárias que aumentem a sua sensibilidade e te permitam perceber o que você está sentindo e como você se comporta no momento presente para poder levar isso para cima. Então, é um estudo diário de você com você mesmo. Por isso, o trabalho do autor sobre si mesmo. Por isso que eu falei dos 2 pilares, Vaioli's Poli, construção de cena, o jeito que eu uso, tá? O jeito que eu trabalho. Também daria para mergulhar num autor só. Mas Vaioli's Poli, construção de cena e Stanislavski, principalmente para cenas realistas, tá? Tem outros pedagogos teatrais? Tem. Tem pedagogo que estuda máscara, tem pedagogo que estuda mímica, Augusto Blau estuda opressão, tem bastante gente ainda de pensar aqui. Tem gente que estuda dança e teatro, tá? Tem várias pedagogias, vários métodos. E eles não são melhores ou piores uns que os outros. Eles são mais adequados para o momento X ou para o momento Y. Por que que eu uso muito essa coisa do cuidado sobre si mesmo
e da construção da cena, porque eu quero dar autonomia para vocês. Quando vocês entendem que os pilares de que vocês podem usar o que, o quem e o onde como pilares de construção de cena, se alguém falar assim para você, te mostrar um quadro de pôr do sol e falar, faz aí uma cena, você vai pensar, tá, onde? Um pôr do sol onde? Na fazenda, um pôr do sol na fazenda diante de um rio. Quem? Uma pessoa que está tomando banho no rio. E o que pode estar acontecendo? Ela perdeu as roupas, a correnteza levou. Pronto, você já criou uma estrutura da cena na sua cabeça, você consegue fazer a cena mais rápido, tá? Não é o único jeito de se criar cena, é isso que eu tô falando, mas é uma base para vocês. Trabalho do ator sobre si mesmo, para vocês conseguirem, como que eu me movimentaria, né? Para vocês conseguirem ampliar esse senso estético / sensível, para vocês terem aí um arsenal de movimentações, de ações físicas para fazer a cena. Tá? Estou aqui explicando um pouco a metodologia, por quê? Porque a gente está finalizando o semestre. Beleza! Acho que deu para entender, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre Stanislavski, a gente pode conversar mais. Eu não sou especialista nele, eu trago o Stanislavski como uma base, porque eu estudei muito Augusto Boal, e o Augusto Boal bebe lá da fonte do Stanislavski. E aí, essa coisa do cuidado do autor sobre si mesmo, sabe, de trazer a sua subjetividade, é uma coisa que eu acredito muito, porque eu acho que a gente não faz arte à toa, sabe? Eu acho que a gente faz arte para levar a nossa mensagem. E aí, o Stanislavski, ele foi o primeiro a falar a subjetividade do autor importa, no teatro ocidental, tá? A subjetividade do autor importa, a história do autor importa. Então, ele fala assim, o autor não é a marionete do diretor, que vai fazer tudo que o diretor quer ou a diretora quer. Ele não é uma marionete. Se for para ser uma marionete, a gente usa marionete. Mas são seres humanos. Qual a diferença de um teatro de marionetes do teatro de seres humanos? Que tem ali uma pessoa com a sua própria história. Né? Então ele vai contra essa coisa do ator que tem que fazer a marcação de cena exatamente como o diretor quer. Porque existia um tipo de teatro que era assim, ainda existe, viu? Vai falar um tipo de direção, eu nunca passei por isso. Mas muita gente espera, inclusive, que o diretor ou a diretora fale assim, dá 3 passos, olha para o lado, fala tal coisa chorando, né? Que vai dar exatamente a marcação de cena. Isso, na minha cabeça, é o teatro da imaginação da direção. É o teatro que a pessoa está fazendo sozinha na cabeça dela. Não está levando em consideração que tem um grupo de pessoas, um grupo de atores ali. Por isso que eu trabalho assim. Porque eu acho que quanto mais a gente deixa o coletivo agir, mais rico fica. Porque a minha vivência é uma só. A de cada ator vai somando, né? Vai deixando mais rico aquele trabalho. Enfim, só para vocês saberem por que eu trago esses sistemas, tá? Fiquei rouca, minha água acabou, socorro. Aula gravada, gente, é ó, para mim, eu fico mega rouca. Eu fico falando sem parar. Beleza. O que nós fizemos até agora? A gente estudou. Começamos ao semestre, dando soltando o corpo, soltando a voz. E aí eu mergulhei com vocês nessa coisa do texto. A gente foi para o texto do Johnny Salaberg, do Buraquinhos, que era um texto totalmente fora da dramaturgia convencional, né? Que é ele narrando os acontecimentos o tempo todo. Essa peça dele, com ele atuando, está disponível no canal do Sesc, que é o mesmo canal que eu passei a peça da Amanda para vocês, se vocês digitarem lá, Buraquinhos, dá para ver, indico, vale a pena, tá? E não é uma dramaturgia convencional, não tá assim, não tem um personagem aqui que quer uma coisa, outro que vem aqui que impede, o conflito acontece na sua cara, a ação começa num dia, acaba no outro, sabe? Não é uma linha narrativa linear. Ele vai e volta, né, na história. Ele vai e volta, às vezes ele tá no tempo presente, às vezes ele tá lá no pensamento dele, às vezes ele tá no delírio porque ele tomou um tiro, né? Então tem essa questão do Johnny Salaberg que eu trouxe, porque é uma dramaturgia muito diferente, muito contemporânea, e é um cara muito jovem, muito importante. A gente está vendo esse momento, e esse cara,
existindo. Daqui 10 anos, as pessoas vão falar assim, nossa, o John Sandberg, e vocês vão falar, meu, ele é meu contemporâneo, né? Então, a gente precisa saber o que está acontecendo na cena contemporânea. E aí, a gente estudou um pouco o texto dele, né? Como que ele constrói esse texto dele, o que significa, quais os elementos ele traz. Depois, a gente passou para o Romeu e Julieta. E teve alguns dias que a gente estudou alguns textos bem pontuais para falar um pouco, para entender um pouco como é que a fala se encaixava, né? Acho que eu trouxe alguns monólogos para vocês, para a gente entender um pouco, fazer exercícios de voz e exercícios onde a voz, onde a gente podia brincar com a fala, né? Voz e fala, voz falada. Mas sempre, dessa vez a gente não fez um trabalho super experimental. Esse semestre a gente fez sempre um trabalho baseado no estudo de texto, que foi o que eu falei para vocês, lá do estudo de mesa. Eu trouxe uma aula, foi gravada essa aula, se vocês não assistiram, assistam, porque o estudo de mesa é o princípio do Stanislavski, tá? É o ponto inicial lá do Stanislavski. O estudo de mesa. Beleza. E aí a gente fez esse experimento com Romeu e Julieta, que vocês construíram cenas e gravaram e experimentaram. E agora é o momento, e também fizemos o caminho contrário, o caminho de criar uma cena a partir de quem, né, a partir do onde e quem, ambiente de trabalho e o profissional, e aí vocês escreveram a dramaturgia, vocês fizeram o texto. Vocês escreveram a dramaturgia comigo, né, porque eu dei a estrutura e depois eu falei da cartomante, para a gente fugir um pouco dessa dramaturgia realista e experimentar também, aí sim, experimentar um tipo de fala que fosse um pouco mais livre e um pouco mais flexível, sabe? Que vocês pudessem sair um pouco também, um pouquinho dessa coisa do realismo e ir para o realismo fantástico, né? Não é que a gente sai do realismo totalmente, porque ainda é uma cartomante, ela está lá no ambiente de sonho, não é um bichinho, não é uma máscara, mas é um realismo fantástico. Então, vocês têm um pouco mais de cor, assim, um pouco mais de uma gama maior de possibilidades de atuação, tá? O que eu quero que vocês façam essa semana? Nessa semana e na próxima, eu quero que vocês gravem as cenas de vocês, tanto do Romeu e Julieta, são 3 cenas. Romeu e Julieta, a cena do profissional, que vocês já escreveram texto, a gente já escreveu bastante, e a cena da cartomante, também, que a gente já pegou bastante. 3 cenas para gravar. Nath, preciso gravar tudo isso em uma semana? Não. Mas, pelo menos um desses trabalhos gravem essa semana, tá? Como vocês vão fazer isso? Gente, querer montar tudo e gravar tudo no mesmo dia é assim, matar vocês de cansaço. É humanamente impossível a gente fazer tudo no mesmo dia de uma forma bem feita. Afinal de contas, se você pensar no cinema, eles têm uma equipe gigante. No teatro também a gente tem equipe grande. E a gente não monta tudo no dia. Normalmente a gente faz assim, a gente vai lá, monta as coisas, faz o ensaio geral e depois tem a estreia. Não é isso que a gente faz? Então, vocês vão reproduzir esse procedimento aí na casa de vocês. Vocês não vão gravar tudo no mesmo dia. Vocês vão montar o cenário, separar o figurino. Nem precisa usar o figurino hoje. Vão ensaiar com a câmera ligada. Descompromissado. Ensaia com a câmera ligada. Ao tempo que durar, precisou voltar, não sei o quê, ensaia com a câmera ligada. Tá? Depois assiste seu ensaio. Amanhã, deixa o cenário montado, conversa com a família de vocês também, porque se vocês deixarem o cenário montado e não avisar ninguém, alguém vai interferir. Então, conversa com a família de vocês e fala assim, ó, meu cenário vai ficar aí porque eu preciso gravar a cena, eu estava ensaiando, então deixa aí, não mexe nisso. Amanhã vocês vão gravar a cena, tá? O que vocês vão observar? Luz e horário. Reparem nos horários que vocês são menos atrapalhados, tá? Por exemplo, aqui onde eu moro, de manhã é um horário melhor, é mais silencioso, tem menos cachorro latindo. Então, se eu quiser gravar alguma coisa, eu preciso, de manhã geralmente é melhor. À noite também é silencioso, porém é escuro, então de manhã é melhor. Então, vocês têm que observar barulho e luz, né? Outra coisa, a luz aqui ó, da minha casa, ela bate à tarde, ela bate na lateral.
É uma boa luz, na verdade, para gravar. Se fosse um momento mais silencioso, ó, eu consigo ficar aqui de frente para a janela e a luz bate inteira no meu rosto. Ela me ilumina todo. A luz lateral, estão vendo aqui? Ela ilumina aqui, ó. Ela estoura aqui, porque tá batendo muito sol direto, e ela acaba fazendo uma sombra aqui. Se eu ligar a luz aqui, ajuda um pouco. Se eu for fazer com uma luz, sei lá, ring light, essas coisas na cara, o ring light ilumina todos os lados, né? Mas se eu for colocar uma luminária aqui, ou uma luz que venha de cima, vai ressaltar a sombra. Então, o que vai ressaltar? Essa estrutura óssea aqui, ó, vai fazer sombra, né? As nossas têmporas são aqui. Essa estrutura óssea aqui do olho, ela sombreia aqui, ó. Eu tenho ressaltado, tá vendo? Sombreia aqui. E eu já tenho olheira, ressalto a olheira. Ai, que péssimo, depende. Se a minha personagem está super cansada, uma luz dessa vai me ajudar muito. Mais do que essa. Dá aquela disfarçada, né? Aquela luz natural. Se eu não quero mostrar isso, eu tenho que pensar na melhor luz. E aí eu sei que tem filtros, tem N alternativas aí também que vocês podem usar, tá bom? Vocês estão livres para usar. Vejam o que é melhor para vocês. Tarefa de casa, então, para hoje. Monte seu cenário e ensaio. Amanhã, grava. Precisa estar pronto amanhã? Não. Grava. Grava uma, duas vezes. Assiste. Não tá bom? Descansa. Deixa no outro dia. Cena, gente, é processo. Não é possível que vocês demoraram um ano inteiro para fazer Electra e vocês vão fazer uma cena da noite para o dia. Agora é como se fosse o processo de ensaio geral de vocês, tá? Não é aquele... Não vai sair da noite para o dia. Né? São os ensaios gerais. Vocês precisam passar por esse processo. A gente passou por todo o processo de criação. Agora, são os ensaios gerais. É quando vocês vão apurando a receita. É quando vocês vão pegando o jeito de fazer. Tá bom? Então, não se cobrem se não sair perfeito. Deixe o seu cenário lá. Deixe as coisas prontas. Deixar as coisas prontas é a melhor dica que eu tenho para dar para vocês, para gravar qualquer coisa, tá? Não deixar a produção para fazer no mesmo dia que você vai gravar. Essa é a pior cilada. Por favor, me escutem isso, tá bom? Acho que é isso, meninas. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar lá no grupo do Zap. E aí a gente segue conversando. Uma cena para semana que vem, tá? Aí a outra vocês me fazem semana que vem. Uma cena. Ah, Nath, qualquer cena, a da cartomante, qualquer cena. É que vocês se sentirem mais preparados para fazer, o que for mais fácil. Comece pelo mais fácil, tá bom? Um beijo para vocês. Vejo vocês semana que vem. Agora, com o meu computador arrumado, com a saúde em dia, tá bom? Para a gente entrar no próximo processo do semestre, finalizar o semestre. Ainda não sei se a gente vai ter férias, imagino que sim, mas eu aviso vocês semana que vem. Tá bom, meninas? Muito obrigada pela compreensão dessas semanas aí de computador zoado. Muito obrigada pela paciência que vocês tiveram, que eu tive que mandar as coisas um pouco em cima da hora, mudar as coisas do nosso planejamento um pouco em cima da hora. Eu aguardo as devolutivas de vocês. Semana que vem a gente faz as aulas pelo Zoom, ao vivo. Então, preparem-se para estar ao vivo na segunda e na terça-feira, tá bom? Beijinho, a gente se vê, eu espero as tarefas, tá bom? Um beijo.